Olá pessoal, a nossa aula de hoje do Conselheiro Acácio vai ser um pequeno trecho num assunto que eu vou voltar e que eu explorei ontem, digamos assim, com um pouco mais de profundidade, dentro do limite do que o tempo nos permite, no programa Culturas e Identidades. Não é? Nós vamos falar sobre a corrupção da língua pela filosofia e pela política. Não é? Por que esse assunto é importante? Por várias razões. A direita brasileira, que eu venho chamando de falsa, sempre, essa falsa direita que se construiu dentro do Brasil, ela tem algumas propostas, né? E aqui eu estou falando num sentido filosófico. Ela tem uma proposta de criação, de fabricação de cultura, de alta cultura, inclusive, e de criação de uma elite intelectual para dirigir a política e a cultura nacionais. Pois bem, vamos entender, portanto, um problema por trás, problema filosófico, por trás desse tipo de propositura. Tá? A grande questão, no sentido filosófico, da falsidade da direita nacional é que ela está integralmente empenhada na destruição e na perversão daquilo que constitui o cerne da vida da filosofia, que é o ser em si dos filósofos. Olavo de Carvalho é um farsante maligno, é um arremedo de filósofo, não por ausência de diploma, porque isso é uma bobagem, mas sim por exercício de uma atividade filosófica que é a antítese de toda a autêntica filosofia e de todo filosofar. A filosofia autêntica pare almas. Olavo de Carvalho aborta almas. Ele é filósofo, portanto, não no sentido grego autêntico original do termo, com F maiúsculo, mas é filósofo no sentido que nós podemos aplicar esta palavra a todo filósofo orgânico, empenhado em usar a filosofia contra ela mesma, para legitimar a si e ao seu grupo revolucionário, com vistas a tomar o poder. Nenhum filósofo autêntico, em nenhum momento da história, se põe a serviço da política, ou como reformador ou criador de cultura. Somente os filósofos orgânicos abriram mão da autêntica filosofia para servir a uma causa política que visa submeter e forjar a construção de uma cultura de uma forma artificial. O Brasil não tem que ter uma cultura construída, o Brasil já tem uma cultura. Tá? Então, esta filosofia propugnada por Olavo de Carvalho já não é mais a filosofia antiga. Ela é a filosofia revolucionária, constrangida e submetida à política, a um ideal, a uma ideologia revolucionária. Portanto, trata-se de uma inversão e de uma perversão sem limites. Todos os filósofos, não é? Ao longo do tempo, os autênticos, nunca se propuseram a fabricar cultura. Nenhum filósofo autêntico se propõe também a criar uma elite intelectual. Somado a essa farsa de Olavo de Carvalho, nós temos Jair Bolsonaro e os militares maçons globalistas que sustentam este governo maçônico. Todos eles são igualmente farsantes malignos, que, entre a arrogância e o paternalismo, dizem tutelar as instituições civis para as aprimorar, tornando-as éticas, quando, na realidade, essa gente transformou a política em guerra, fazendo uso da espada para matar a voz do ser em si dos filósofos. Política nunca foi guerra. Tá? Essa escumalha revolucionária tem denunciado, entre aspas, a corrupção do PT, não porque ela seja contra os males que advêm da corrupção, não só do PT, de qualquer corrupção. E tem denunciado simplesmente para surfar na onda de um purismo político. Trata-se, portanto, de uma manobra retórica. Né? Entretanto, é preciso atentar o seguinte: essa gente
da falsa direita, o guru do segundo de Jair Bolsonaro e os seus filhos, e os militantes que atuam como uma milícia digital da falsa direita nacional, todos eles têm denunciado a corrupção de uma forma genérica, sem acentuar o seu principal sujeito, que é o corruptor. É ele, em seu oculto perverso, o vetor do delito, o precursor da decadência, o arquiteto do crime. E será sempre ele, por detentor do poder da manipulação, aquele que ficará isento ao castigo. Então, uma coisa é a corrupção, outra coisa são os corruptores. Ah, mas são as empresas que corrompem. Não, não são as empresas que estão corrompendo, como denunciou a Lava Jato. Tá bem? Em cima desse denuncismo lavajatista, essa falsa direita vai corrompendo o tecido sociocultural para criar o caos. Ao transformar a política em guerra, ao transformar a cultura em guerra, ao transformar a filosofia em guerra. Política não é guerra, cultura não é guerra, filosofia não é guerra. Uma vez que eles vão rupturar o tecido sociocultural, depois de rupturar, eles vão implantar o caos. Depois o que virá? Virá a oferta da solução. E é aqui que reside o mal dessa solução. Essa solução só pode vir desde que o ser em si dos filósofos seja assassinado. E é preciso entender o que é o ser em si. O que temos atualmente no Brasil é um grupo igualmente revolucionário, à la Gramsci, cujo fim é matar o ser em si dos filósofos. Essa é a única forma de implantar qualquer projeto revolucionário, seja à direita, seja à esquerda. É interessante porque Olavo de Carvalho tem ensinado o que é, e fez bem quando fez isso, ensinado o que era o projeto revolucionário, só que ele nunca ensinou o cerne do projeto revolucionário. O cerne de todo projeto revolucionário é tomar posse das almas, não é tomar posse política, tá bem? Então, quando você tem alguém que se diz filósofo, dizendo que vai fabricar a cultura, para moldar a cultura ao que ele acha que é a cultura, nós estamos diante de um projeto revolucionário. Ideologia nunca foi filosofia. Ideologia nunca foi cultura. Ideologia nunca foi política. Tanto é que a gente separa muito bem, conceitualmente falando, e em termos de ação, uma política ideológica e uma política política. Então há uma ciência política, há uma filosofia política, há uma história política. Entenda, ideologia não é política. Ideologia é uma coisa que você pode inserir na cultura, na filosofia, na religião, na ciência, em qualquer coisa. Ideologia é uma distopia, portanto é uma não realidade, né, construída a partir de uma certa realidade e inserida artificialmente, né, por um grupo específico, dentro de uma área específica da sociedade, para manipular aquela área. Com que fim? Então, ideologia nunca foi filosofia, nunca foi cultura, nunca foi política. Por outro lado, filosofia, cultura, política, religião, etc., nenhuma dessas coisas existem sem o agente que as promove, que as sustenta, que as nutre. Quem é esse agente? É o ser do ser humano. Toda ideologia é, por origem e princípio, inimiga do ser em si dos filósofos. Então, toda ideologia visa matar o ser do ser humano. Este grupo da falsa direita não tem somente um conceito raso e restrito de democracia e de cidadania. A discussão não pode ser por aqui, né? Eles não somente advogam um conceito gramscista de cultura. Então, o que eles chamam de cultura é cultura como Gramsci concebia. Eles não têm nenhum projeto nacional fundamental de envergadura política para resolver aquilo que eles chamam de crise das instituições do Estado e do próprio Estado em si.
Eles apenas adotaram o discurso globalista do neoliberalismo econômico, porque os militares resolveram adotar esse discurso. Então, de nacionalistas, eles passaram para entreguistas, para dar um passo adiante no projeto revolucionário do PT. Então, eu entendo o que eu estou falando e repetindo mais uma vez. A direita brasileira está seguindo exatamente o mesmo projeto revolucionário que a esquerda implementou no Brasil. Projeto revolucionário esse que foi implementado, sem tirar nem pôr, desde o início dessa nova república. Então, o PT é mais uma escala nesse negócio. Agora, o PT foi tirado do caminho político por razões óbvias de guerra interna entre as facções oligárquicas mafiosas que dirigem o Brasil. O PT não foi tirado do poder porque ele é corrupto. Vocês estão redondamente enganados com isso. Né? O PT foi tirado do poder porque ele roeu a corda no pacto que eles tinham feito. Quem são eles? Então, essa gente não tem e nunca terá nenhum projeto de país. Eles são agentes da força, no sentido negativo do termo. São agentes da banca. São criadores e fomentadores das crises do destino. São forjadores messiânicos da ideia de futuro. São articuladores profissionais da manipulação simbólica, indutora da distopia coletiva. O ideário hoje dessa falsa direita é matar inimigos. Portanto, a política, a cultura e a filosofia aqui está transformada num meio de assassinato. Quando você chancela todo mundo como inimigo, isso é um conceito pastoso da esquerda, de visão elitista, que deseja se impor, que é utilizado, porque essa elite deseja se impor como qualificada, não é? Para mandar um grupo às favas, enterrar aquele grupo provisoriamente dentro do cenário político e para legitimar-se como a grande orientadora dos destinos da nação. Então, matar inimigos é uma forja. Em política, você não tem inimigo, você tem adversário. Olha que são coisas distintas. Mas como o Brasil é um país de absoluta superficialidade, a pessoa acha que um adversário político é um inimigo político. Não é, não. Depois da morte, eles resolveram matar todos os inimigos. Depois da morte, inimigos que eles não classificam. Hoje qualquer um pode ser inimigo desse grupelho que está aí. Qualquer um. Desde que você não se enquadre. E veja, eles taxam de inimigos eles mesmos. Olha o que está acontecendo dentro da política, olha o que está acontecendo dentro de certos youtubers de direita, da mesma forma como essa direita louca e falsa tratava os seus amigos ou os seus canais de direita, com a mesma facilidade eles começam a falar mal de todo mundo, atacar todo mundo, insuflar a sua militância gado contra todo mundo. Então qualquer um pode ser inimigo. O inimigo aqui é um conceito pastoso, tá? Depois da morte, o que eles vão trazer? Então o objetivo deles é causar morte, caos. Eles vão trazer mais morte, com a diferença de que eles estarão no controle. Você pode pensar, mas quem que eles estão visando matar? Quem são os inimigos? O inimigo do Brasil é a corrupção? O inimigo do Brasil é o socialista? O inimigo do Brasil é a esquerda? São os petistas? Ora, gente, quanta ingenuidade. Né? O Brasil não pode acabar com a esquerda, nem com o socialismo, nem com o comunismo, porque esses partidos políticos, essas concepções ideológicas dentro da política, são inclusivamente aceitas pela Constituição da República. O comunismo no Brasil não é proibido. O embuste é muito grande. O que eles vão matar, portanto? A esquerda? Claro que não. O que está em causa aqui é a morte do ser em si dos filósofos. Né? O problema é muito mais profundo do que vocês possam pensar. Quando eles dizem para você optar entre a espada da direita para matar inimigos, né, e a voz do ser, não há opção alguma a ser feita entre a voz do ser e a espada. Esse é o grande embuste e é o grande mal que se abateu sobre o Brasil. Tá?
Para concluir, Olavo de Carvalho não é filósofo, num sentido autêntico, não é porque ele não tem diploma. Isso que falam dele é uma bobagem. A filosofia não se define pelo diploma. A filosofia se define pelo meio e pela forma de filosofar. Tá? Há filósofos e filósofos. Então, uma coisa é o filósofo, outra coisa é o filósofo orgânico. Para mim, que sou filósofo, eles não se misturam. Não há sequer uma distância a ser rompida entre eles, porque eles são antagônicos por excelência e jamais se tornarão, como um yin e yang, opostos polares correspondentes e complementares. Eu vou explicar de um modo muito sucinto. E eu dou um curso muito longo chamado Filosofia e Consciência, onde todo o curso é baseado na ideia de ser em si dos filósofos. Tá? Então, é próprio de todo filósofo e de todo o filosofar autêntico o refletir sobre o mundo, o refletir sobre os seres, sobre a história, sobre a política, sobre a cultura, sobre a religião, sobre a psicologia. Toda a filosofia reflete sobre. Então, é próprio de todo filósofo e filosofar autêntico refletir sobre. Veja que refletir não é apresentar solução, hein? Tá? Olavo de Carvalho é tão perigoso que ele anexou ao processo do filosofar autêntico a apresentação de solução. Então entenda de saída, filosofia não apresenta solução, reflete sobre. Já é bem menos exato, portanto, dizer que o filósofo autêntico, né, possa colocar o seu filosofar a serviço de uma ideologia. Então todo filosofar autêntico reflete sobre o mundo. Por outro lado, nenhum filósofo autêntico coloca o seu filosofar a serviço de uma ideologia para dominar povo, mente, alma, consciência. Sabe por quê? Porque isso é a antítese, é a negação de todo modo de filosofar autêntico. Refletir sobre o mundo e os seres está muito longe de agir sobre o mundo no sentido de controlar o mundo e o manipular para produzir um específico fim. É isso que a direita está fazendo em nome da filosofia. A filosofia verdadeira está próxima, muito próxima de um tempo mítico. Ela nutre-se de enigmas. A filosofia é uma arte. Ela não é um método. A filosofia não é doxa, não é episteme e tampouco é tecne. A filosofia também não é apenas uma amizade à sabedoria. A filosofia é uma ação, cuja atividade filosófica é melhor compreendida, concebida na dimensão do sagrado. A filosofia nutre-se e sustenta-se na eternidade e da eternidade. Há, portanto, dois tipos de filósofos. Os autênticos, que são os cultores da atividade filosófica que é concebida na dimensão do sagrado, que são aqueles que parturejam almas. Essa é a maiêutica socrática, parturejar almas. E aos filósofos com F minúsculo, que destruíram a filosofia, elegendo-a como um método, não como arte. E ao elegê-la como método, eles transformaram a filosofia e o filosofar no método de abortar almas, porque eles estão comprometidos com ideologias revolucionárias. Então veja, o Luiz Felipe Pondé, para citar um caso concreto, o Mário Ferreira dos Santos, que a direita adora falar, refletia sobre política. Ele nunca se meteu em política. O Mário não tem um projeto de transformação cultural, de fabricação de cultura. Então há filósofos e filósofos, hein? É preciso tomar muito cuidado com o que está acontecendo dentro do Brasil. Concerne advertir que o sagrado, no sentido filosófico, ele não é um valor axiológico por oposição ao profano. A filosofia, muita gente não sabe, tanto quanto a religião, tem também a dimensão do sagrado. E só pode ser concebida dentro desta dimensão do sagrado. A filosofia verdadeira nasce não de uma observação histórica, como quer a falsa direita nacional. Não nasce de especulações físicas, observando o mundo físico, como quer a falsa direita nacional. A filosofia autêntica nasce de um abismar-se por excelência.
um abismar-se enigmático por excelência. Abismar-se enigmático em nós mesmos. Não é? Então a filosofia é um espanto. Se você não se espanta, você não sequer entendeu como a filosofia nasce. A filosofia não é nem mãe, nem serva de nenhuma ideologia, de nenhuma religião, de nenhuma política, de nenhuma ciência. A filosofia não pode tutorar nenhum projeto de poder. Isso não significa que nós não tivemos filósofos que pegaram a filosofia, usando a filosofia contra a própria filosofia, porque eles se meteram na política. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A filosofia autêntica ocupa-se da questão, o quid. Né? Essa questão em filosofia chama-se o que é. Então, o que é o ser, o que é a planta, o que é o cachorro, o que é o verbo e. A palavra e é um verbo em filosofia, enai. A interrogação, a investigação sobre o que é aquilo que baliza toda a filosofia. Então, quando a filosofia pergunta por o que é a política, ela não está preocupada e nem ocupada em fazer conclusões, em tirar conclusões da política. E quando ela tira conclusões, é por efeito da teoria, do estudo da questão. Não é por objeto direto. Então a filosofia ocupa-se por entender as coisas. Ocupa-se da questão. Ela não se ocupa das conclusões. Essa confusão que a direita brasileira, a falsa direita, criou no Brasil, quantos vídeos eu coloco aqui, tem sempre alguém, em qualquer vídeo que eu coloco, que vem perguntar, mas e daí, qual é a solução? Eu não tenho solução nenhuma para apresentar. Aliás, eu sequer estou falando em solução. Filosofia não se ocupa de dar solução para ninguém. Quem procura fornecer soluções para controlar a pessoa é a filosofia orgânica. Né? Então a filosofia ocupa-se da questão, não das conclusões. Porque as conclusões não explicam coisa alguma. Nenhuma conclusão explica coisa alguma. Além disso, toda conclusão transforma o conhecimento naquilo que ele não é, um jogo de poder. Então a pessoa te dá uma solução, não porque ela quer que você entenda o problema, mas é porque ela está jogando com o poder para ter sobre você uma ascendência psicológica, mental, emocional. Ora, conhecer, no sentido filosófico, é despojar-se daquilo que nos torna ignorantes. Conhecer não é adquirir conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento por acumulação sucessiva, igual você vai comprando batata a granel, até comprar 20 quilos de batata. Aqui lembrando o ensinamento budista, só o vazio produz bons frutos. Então, conhecer é despojar-se daquilo que me torna ignorante. O objetivo da filosofia não é o conhecimento. Tá? A filosofia de todo autêntico filósofo precipita-se em palavras. Como é que você ensina? Através de palavras. Portanto, nós temos uma escritura verbal, não material. Mas as palavras, eu já falei muito sobre isso. Embora criem aquilo para o que aponta, você fala assim, casa, a palavra aponta para casa. Você entende o que é uma casa na sua cabeça. Mas a palavra em si aponta para algo além dela mesma. Então, o recurso da palavra não é para que você estacione no objeto, é para que você vá além do objeto. Tá bem? Portanto, quando a falsa direita cria conceitos e definições, para te tirar a conclusão, ela pegou a palavra, aprisionou a palavra, isso aborta qualquer capacidade de raciocínio e de entendimento. A palavra do verdadeiro filósofo liberta. A do filósofo orgânico destrói, aborta a alma, aprisiona.
Para finalizar, sucintamente, hein? A filosofia, uma vez que ela usa a palavra, alguém fala e alguém escuta. A filosofia não é, antes de tudo e sobretudo, a arte de saber ouvir. Essa arte não tem juízo. Ela suspende o juízo. Portanto, discordar ou concordar é juízo, é emitir juízo. Discordar ou concordar de maneira automática, faça o discurso do outro, é um mau hábito de leigo. Discordar e concordar nunca foi uma atividade filosófica. Por outro lado, discordar ou concordar é o ritual que exige todo filósofo orgânico. Se vocês observarem, se você concorda com a direita, ela te aceita. Se você discorda da direita, ela te repele, te persegue e te torna inimigo. Entende? Ela não está fazendo filosofia. Isso é ideologia. Não confunda nenhuma filosofia com ideologia. Tá? Toda a arte de saber ouvir, alguém está falando alguma coisa. Você não tem que concordar ou discordar automaticamente do que a pessoa está falando. Você tem que refletir sobre e tentar entender o argumento da pessoa. E em cima daquele argumento, você vai contra-argumentar. Tem 7 níveis de argumentação. Discordar ou concordar para atacar é o nível mais baixo de argumentação. Portanto, não tem argumentação nenhuma. Tem ataque puro. Hein? Tudo que essa falsa direita tem ensinado nas mídias o tempo todo, full time, inclusive o presidente do Brasil, que é um farsante. Né? Tudo que essa gente tem feito é transformar a filosofia em guerra, a política em guerra, a cultura em guerra. Tudo que essa gente não gosta é de pensamento autêntico e verdadeiro. Tudo que essa gente não gosta é do ser em si da filosofia. O que nos define como humanos? É o nosso ser, é o ser do ser humano. Eles têm verdadeira ojeriza ao ser humano. Mas não são só eles, são todos os revolucionários, são todos os ideólogos, são todos os políticos, à direita ou à esquerda. Essa é a razão pela qual os pensadores sempre foram perseguidos em todas as revoluções. Pensar é proibido. Sabe por quê? Porque quando você reflete sobre algo, quando você está ocupado com o quid, o que é isto? Você não está preocupado com a conclusão. Mas quando você reflete sobre, você entende. E ao entender, você não fica passível de ser dominado. De virar um homem massa. Então a filosofia autêntica nunca foi somente amiga da sabedoria. Isso é o que a gente aprende nas universidades, cujos currículos são emblematicamente chamados de grades. Para finalizar, eu gosto muito desse provérbio zen. O dedo aponta para a lua. O sábio olha para a lua. O tolo olha para o dedo. A filosofia verdadeira é o dedo que aponta para a lua. Te faz olhar para a lua. A direita nacional e qualquer intelectual orgânico comprometido com um projeto ideológico de poder te transforma num tolo que te faz olhar para o dedo. Até a próxima aula do Conselheiro Acácio.